Fala pessoal, beleza? Mais um EcoCast 360 e hoje a gente aqui com um tema bacana que é reforma tributária, responsabilidade empresarial e os impactos em gestão das empresas. Ou seja, falando aqui sobre segurança jurídica e o compliance das empresas, né? E hoje um convidado muito especial, especialista, o Dr. Anderson Rocha. Seja muito bem-vindo, Dr. Anderson. Obrigado, Milton. É uma honra ter o senhor aqui. E aí, para tirar essas dúvidas, que principalmente a gente fala sobre isso, sobre essa proteção, sobre compliance, a gente tem muita dúvida, né? E a gente espero tirá-las aqui. E eu tenho algumas perguntas aqui que, inclusive, a gente vê que a maioria dos empresários tem essas dúvidas. O terror dos empresários hoje, né? Exatamente. A gente fala terror dos empresários, que tira o sono, né? Exatamente. É exatamente esses temas. Então, doutor, antes de a gente começar com as perguntas, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco, explicasse para o pessoal o que o senhor faz, a sua especialidade. Fique à vontade. Bom, meu nome é Anderson Rocha, né? Como o Hamilton já apresentou, como você já apresentou, Hamilton. Sou advogado hoje atuante na área criminal tributária, né? Especialmente na área de direito penal econômico. E tenho aí formação em administração de empresas, direito, pós-graduação em prática penal, advocacia tributária. Sou mestrando em fronteiras aqui pela Universidade Federal da Grande Dourados. E sou professor universitário, hoje também na Unifron. Tenho mais de 20 anos de atuação, até mesmo antes da advocacia, na área empresarial. Trabalhei como consultor empresarial e na implementação de soluções aí tecnológicas e soluções de gestão empresarial, na parte especificamente de gestão mesmo, contabilidade, fiscal, entre outras coisas. Durante esse período, acabei, em determinado momento, resolvendo partir para a área policial, curiosamente, né? Prestei concursos para agente da Polícia Federal, passei para agente da Polícia Federal, passei para escrivão da Polícia Federal, acabei depois reprovando em outras fases físicas. Físico. Né? E passei para investigador da Polícia Civil de Santa Catarina, fui nomeado, acabei não prosseguindo na área por escolha própria, e toda essa junção de conhecimentos me levou a estar onde eu estou hoje, né? Quando eu comecei a atuar na advocacia, já busquei a área criminal, porque já estava bem habituado com a questão dos estudos para a área policial, mas tinha todo esse background de atuação empresarial. E, nesse sentido, acabei percebendo, principalmente quando começaram a bater na porta do escritório, situações complexas envolvendo empresas, envolvendo negócios, envolvendo tanto a seara criminal quanto a seara tributária. Eu fui perceber como que essas áreas se entrelaçam, né? Porque, de certa forma, o fruto do crime, né, na maioria das vezes, ele é patrimonial, e esse patrimônio ele precisa ser reinserido no mercado, né? Então, e a maior porta de entrada que hoje é utilizada pelas organizações criminosas, inclusive, é a porta empresarial. E nessa situação, obviamente, muitas questões envolvendo a parte tributária, não tem como não falar sobre isso hoje com os clientes, não tem como não olhar para a questão do endividamento tributário, da parte de compliance. Então, acabou que isso tudo foi mesclando aquilo que eu atuo hoje, né? Especificamente nessas duas áreas. Legal. E eu exatamente ia fazer essas perguntas hoje, o que o doutor acha que das empresas, porque hoje eu vejo, e a gente conversando com advogados e outros podcasts, e eu acredito que a maioria das profissões estão assim. Hoje você tem que ter um compliance muito grande. Sim. Então, não é só o cara ser advogado, ele tem que ser advogado, ele saber o cliente dele da gestão. Como o senhor falou aí, muitas vezes ele está fazendo alguma coisa ali que ele acha que é o certo, ou que ele aprendeu ali, muitas vezes ele aprendeu errado ou mal orientado, né? Ou ali foi no sufoco ali, acabou fazendo, e lá na frente ele percebe que ele estava cometendo um crime e não percebeu. Sim. Exatamente. Né? Então, acredito que o senhor podia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do que você acha que são os maiores problemas hoje com a empresa, exatamente nessa falta de gestão
empresarial, tanto a parte jurídica como a parte comercial, hein? Sim. Hoje o empresário ele sofre muito pela falta, às vezes, de organização e de investimento, de entender como investimento a área de compliance e de segurança jurídica. Então, aquela ânsia de crescer rápido e de faturar, o foco no faturamento ele passa a ter um valor muito maior do que o foco no controle. É claro que a empresa, às vezes, para avançar de uma forma muito rápida, ela precisa soltar um pouco as rédeas da burocracia para que ela consiga subir. Mas nesse soltar as rédeas da burocracia é que acontecem os riscos. Então, algumas coisas vão sendo deixadas para depois. Por exemplo, às vezes dívidas tributárias, eu seguro um pouquinho para acertar depois. Ou eu pago funcionário, ou eu pago o fornecedor, ou eu acerto com o governo. Às vezes questões trabalhistas, né? Eu vou deixando de lado, faz aquele sorteio, joga para cima e vê quem que vai chegar primeiro, né? E muitas vezes até sem observar a própria regulação do negócio que ele está inserido, né? Eu tive uma oportunidade um tempo de trabalhar com empresas, com as startups em São Paulo e participar de vários eventos. Na época eu tinha até a intenção de montar uma startup, então eu comecei a estudar muito sobre isso. E os grandes investidores de startups, que eu estive inclusive no Cubo do Itaú, lá em São Paulo, eles se preocupam, no primeiro lugar, se o empreendedor que ele quer avançar naquele ramo, naquela ideia inovadora e tudo mais, se ele já se preocupou com a regulação. Porque se você não se preocupa com a regulação e com o controle no início do seu negócio, lá na frente, é aquilo que você falou, você pode correr o risco de estar respondendo criminalmente, de perder a tua empresa porque ela não está, digamos assim, adequada com as normas do país em questão, e até mesmo você passa a atingir o teu patrimônio pessoal. Uhum. Exatamente. E você acha que, vamos dizer assim, a gente está falando dessa questão da conscientização, você acha que as empresas hoje, ou melhor, os empresários, eles estão se conscientizando disso? Ou estão aprendendo ainda na marra, né? Quando acontece, o cara fala, realmente eu precisava fazer. Eu acredito que cada vez mais, né? E nós temos vários desafios hoje que o empresário passa, que não só de conquistar mercado, de vencer a concorrência. Então, ele tem várias situações que ele passa a ter riscos. Hoje, por exemplo, uma situação extremamente atual é o próprio aporte de recursos financeiros pelas organizações criminosas dentro das empresas, né? Então, muitas vezes assim, o empresário tem aquela vontade de acelerar o negócio dele, de ter ali uma condição melhor de investimentos, e ele acaba recebendo investimentos externos sem saber a origem, né? Infelizmente, nós já tivemos, inclusive, casos aqui na nossa cidade, né, de Dourados, de ter uma empresa que quase foi à ruína por ter o seu nome ventilado com supostas práticas do tráfico ilícito de entorpecentes. E isso, de certa forma, é um vazio que o empresário deixa de não fazer aquilo que a gente chama de due diligence, né? De realmente verificar de onde que o recurso vem, qual a origem daquele recurso que está sendo aportado. É uma coisa bem complicada mesmo. Às vezes ele não sabe, né? Ou finge que não sabe, mas Exatamente. A gente volta a falar sobre isso. O Anderson, eu gostaria só para fazer uma introdução, porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa nova reforma tributária. Porque eu acho que casa muito com o que o senhor está falando. Que, sim, por exemplo, essa falta de compliance, essa falta de gestão, essa falta de esclarecimento. Porque, no meu caso, eu sou empresário. Se eu falar assim da reforma antiga, assim, já era confuso, o que dirá a nova agora. E eu vejo muito que o pessoal ainda não está, vamos dizer assim, não preocupado, porque você tem um período aí, né, para essa adaptação da nova tributária. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, que seria uma parte da prevenção, né, que realmente eu tenho que correr atrás disso, porque uma hora isso daí será realidade, né? Sim. Um dos maiores gargalos que a empresa enfrenta, de fato, e vai enfrentar sempre, é a questão tributária, né? Então, o risco tributário ele sempre vai ser o maior gargalo do empresário.
E hoje nós estamos às portas com a reforma tributária, que na realidade ela já não é mais um projeto, né? Ela já é uma realidade. Nós estamos agora nesse ano de 2026, em que as empresas já estão destacando nos seus documentos fiscais os impostos, que é o IBS e o CBS, né? Que são os novos tributos. Então, tudo bem que agora eles ainda não estão sendo recolhidos efetivamente, mas... Que aí vai unificar, sai o INSS e... Não, a gente tem, da parte de impostos federais, a gente vai ter o CBS, que ele vai substituir o PIS, COFINS e o IPI. Ah, e o IPI. Isso. Entendi. E depois da parte daquilo que vai alcançar os tributos estaduais e municipais, nós temos o IBS, certo, que vai atingir o ICMS, o ISS, né? E a gente, a reforma tributária, ela vai pegar desprevenido, principalmente quem não se preparar a partir de agora. Então, ao invés de pensar hoje a reforma tributária como um risco, ela é uma oportunidade para quem já começa a se preparar a partir de agora, para entender como as coisas vão vir lá na frente, para já saber como que ela vai estruturar a cadeia de fornecimento dela e também, inclusive, os seus próprios regimes tributários, para que ela possa entender os impactos. Então, o que vai acontecer? A partir do ano que vem, por exemplo, nós já vamos ter a exclusão do PIS e COFINS e já a implementação efetiva do CBS, né? E o IPI vai vir com alíquota zero. O que acontece nesse momento? Nesse momento, a gente já de cara já tem uma mudança pronta ali. Quem não entendeu como que eu vou precificar isso, como que isso vai mudar, por exemplo, os meus insumos, como que vai mudar a relação com os meus fornecedores e clientes, essa pessoa, esse empresário, ele está correndo um sério risco. Então, ele, de fato, corre risco de sair do mercado. E não só a empresa também, né? O próprio CPF, questão de patrimônio, né? Transferência de patrimônios, isso muda também muito isso, né? Exatamente. Então, uma, como se diz, é uma reforma global. É como se o governo agora ele passa a ter um controle muito mais efetivo sobre a circulação de valores, mercadorias e serviços, né? Então, e da própria renda em si. Então, você tendo isso tudo na mão, a facilidade com que o governo vai ter de te autuar, de, como a gente tinha falado agora há pouco, até mesmo de te incriminar e de trazer uma situação ali de risco para o teu negócio é muito alta. Mas, por outro lado, eu entendo que quem sair na frente, começar já a se preparar, entender, já começar a modificar, esse ano, por exemplo, é um ano de oportunidade para você revisar cadastros de produtos, verificar quem são os seus fornecedores. Eu ia fazer essa pergunta, porque a gente fica com o pé atrás. Toda mudança assusta, principalmente para o empresário. Sim. E a gente fala, vai mudar, então muitas vezes o empresário se recusa ele tem uma certa restrição em procurar o jurídico e tal. Sim. E aí o senhor falou uma coisa que é a oportunidade. Sim. A gente tem que ver agora o lado da oportunidade, né? Então eu ia perguntar exatamente isso. O que seria hoje o empresário falar assim, não, já que eu estou num período educacional, vamos dizer assim, né, da introdução, porque o senhor falou, vai começar o ano que vem, Sim. mas esse ano é a educação. O que eu posso fazer nesse ano para que o ano que vem eu fale, beleza, eu tive uma oportunidade de estudar sobre e hoje eu pago menos imposto e tal, porque o pessoal tem muito costume de não comentar sobre blindagem, né, do seu patrimônio, blindagem Exato. econômica, que isso não é o crime, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? A blindagem legal, né? Não aquela que os caras escondem o dinheiro. Falando um pouco antes até sobre a questão da oportunidade, eu vejo o seguinte, por exemplo, quem vai ser mais impactado vai ser aquele que tem, digamos, hoje, o maior benefício, em tese, tá? Então, a gente não pode tratar no direito nada como absoluto. Certo. Mas, por exemplo, a pessoa que está no Simples Federal. Hoje, o Simples é um benefício. Ele simplifica a forma de, vamos dizer assim, de contabilização, simplifica o contencioso, e ele também é vantajoso em termos de valor de imposto. Só que com a reforma tributária, as empresas que estão no Simples, elas não vão gerar créditos para quem está tomando o serviço ou o produto. Então, a partir do momento que ela não gera crédito para quem está tomando o produto ou serviço, o meu cliente ele pode começar a
selecionar melhor quem vai fornecer para ele, porque para ele é interessante. Imagina uma cidade que tem uma usina, sucro, né, energética, sucrocoleira, que ela tem ali sua cadeia de fornecimento. Certo. Para ela, como indústria, é muito interessante tomar crédito na reforma tributária. Então, todos esses fornecedores que vão atender essa indústria, que estiverem, por exemplo, num regime tributário diferenciado, que estiver no Simples, eles podem, vamos dizer assim, pode vir até ser descartados, porque ela vai falar, poxa, eu vou escolher você, que está tudo certinho, já está num regime que vai me gerar crédito, ou vou escolher o outro que não está me gerando crédito nenhum para o mesmo serviço, para o mesmo valor. E aí, entrando um pouquinho na questão da blindagem patrimonial, a blindagem patrimonial, ela precisa ser muito criteriosa, né? Então, o que a gente entende hoje por blindagem patrimonial? Tem situações lá no escritório que o cliente chegou lá no escritório já numa situação muito complexa, que passou por uma situação criminal, inclusive, na operação do negócio dele, e, por fim, está perdendo patrimônio pessoal. A blindagem, ela tem que ser prévia a qualquer situação ou risco jurídico. Então, por isso que nós falamos sobre a questão de compliance e planejamento. Então, se eu, no futuro, vamos dizer assim, como empresário, eu estou entrando para uma atividade que me gera risco, e aí vamos fazer aspas, qual atividade não gera risco no nosso país hoje, né? Então, se eu estou... Só de falar, eu vou montar um CNPJ, vou abrir um CNPJ, já está em risco. Exatamente. Vou contratar um funcionário, pronto. Aí verdade. o risco foi total. Então, a blindagem ela não pode ser posterior ao litígio, por exemplo. Sim. Né? Porque senão ela se torna fraude. Então, eu vou criar opções de blindagem. Tem as questões aí de holding patrimonial, a própria situação de colocar dentro do próprio contrato de aquisição dos bens ou de doação dos bens, cláusulas de incomunicabilidade. Né? Então, todas essas situações elas devem ser previstas muito antes do problema acontecer. Se você deixa isso para depois que o problema acontece, você tem um risco muito grande da sua operação ser caracterizada ou fraude contra credores ou fraude contra a execução. E aí você passa, além de você ter que continuar com a questão da dívida ali que foi gerada, do problema passivo que foi gerado dentro da sua empresa, você ainda passar por um processo criminal. Por isso que eu estava perguntando essa questão, doutor, dessa blindagem, e a blindagem eu vejo nesse sentido mesmo, porque hoje o que o empresário quer? Ele quer redução de custo. Sim. E o nosso maior custo hoje, vamos falar a verdade, é o imposto, é o governo. Sim. Né? Então a gente tem uma maior questão de imposto, a gente deveria ter mais incentivo. Não é à toa que a gente tem uma grande imigração para o Paraguai e a gente está aqui do lado, a gente vê isso acontecer. Né? Então, quando eu perguntei para o senhor exatamente essa blindagem, era exatamente isso, porque ele falou assim, qual que é o recurso que eu tenho hoje? Será que com essa nova reforma eu conseguiria, e aí uma oportunidade de realmente conseguir pagar menos imposto? Mas se eu vou conseguir, isso é pessoal, né, da empresa. Então eu preciso realmente de um bom assessoramento jurídico, uma boa compliance para conseguir. Sim. É isso? Em tese, não. Você não vai pagar menos imposto. Mas a questão ela muda um pouco. Né? Inclusive, essa é uma das grandes discussões da reforma tributária, porque nós vamos ter tarifas aí do IVA do álcool que elas vão chegar de 26,5% a 28% ou mais, né? Um pouco mais ali. Qual que é o grande problema? Você está mudando a fonte de pagamento ali do imposto. Né? Você deixa de pagar ele, vamos dizer assim, na cadeia de consumo, ou seja, na indústria, na distribuição, para transferir ele lá para o momento do consumo. O próprio consumidor, você vai ter o imposto destacado. Teoricamente, seria lindo e maravilhoso você olhar assim, poxa, então eu só vou destacar isso aqui e vou passar para o consumidor. O problema é que o teu custo hoje de aquisição ele não vai mudar muito rápido. Ele vai vir do mesmo jeito e lá na frente ele vai falar o seguinte, olha, além do preço da tua caneca aqui, você tem que adicionar aqui 28% e a pessoa vai pagar esses 28% ali na hora do consumo. Então isso muda com a reforma. Onde que vai estar? Onde que vai estar então
a oportunidade do empresário dele se diferenciar. Gestão. Dele entender o caminho do custo, entender o fornecedor, entender como que isso vai acontecer para poder chegar lá na frente do consumidor. E tem uma situação até muito interessante, que é uma novidade da reforma tributária, que é o split payment. Não sei se você já ouviu falar. Não, split payment não. Você vai ter o destaque e o pagamento do imposto diretamente debitado na hora do pagamento ali. Por exemplo, se a pessoa está pagando no débito, a própria operadora de cartão de crédito ali, no caso, do cartão de débito, ela que já vai sacar a diferença que é do imposto e vai passar para o governo direto. Então já vai, os próprios meios de pagamento eletrônico, eles vão fazer isso, né? Não vai ter mais aquela situação de você ter dinheiro em caixa, você faz a venda, guarda o dinheiro aqui no caixa para depois você pagar o imposto. Então, como que vai ficar a questão? Essa é uma grande questão para quem ainda não se preparou. Como que vai ficar o preço do meu produto, então, para ser atrativo para o meu consumidor? Se eu vou ter que destacar o imposto automático. E o meu medo também é que o brasileiro ele sempre dá um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho. Ele sempre dá um jeitinho. Então, eu acredito que o senhor tem a expertise e tal, sabe como que vai lidar com isso. E aí, assim, mas na hora que realmente acontecer, eu brinco assim, um jeitinho, porque sempre vai ter um jeito de burlar. Sim. E aí vai ser a minha próxima pergunta, porque muitas vezes esse jeitinho que o empresário dá, ele pode ser um crime. Então, fala pra gente assim, como é que eu poderia... Aí eu falo da blindagem falo assim, claro que uma boa assessoria, né? Sim. Mas o que seria um crime tributário que eu poderia exercer aí quando a gente tiver essa nova tributária, ou até mesmo hoje, o que está vigente? O crime tributário, ele é basicamente vamos dizer assim, os tipos penais tributários, eles são criados para evitar a evasão fiscal. Ou seja, que você não pode fraudar, ocultar, dissimular a origem de recursos e tributos, né? Então, você deixar de pagar imposto. Mas não é simplesmente aquele inadimplemento que às vezes o empresário passa, que todo mundo passa. Certo. Mas é você agir de fato com aquele que a gente chama no direito de dolo, né? Que é a vontade, a intenção de fato de ocultar aquele patrimônio para não pagar imposto. Isso é fraude, evidentemente, passa ali pela questão da sonegação também, e aí sim vira crime tributário. Nesse ponto, né? Certo. E, bom, vamos ver aqui. E se existe uma diferença entre, por exemplo, fraude não, a fraude e o contábil? Porque muitas vezes a gente, como você falou, tem a questão contábil e Sim. a questão da fraude. Sim. O que a gente pode diferenciar que seria... isso é realmente uma questão contábil, que é a questão que a gente estava falando, acredito eu, da questão da blindagem, e o que seria a fraude? Um exemplo, por exemplo. Sim. O que acontece muitas vezes é o erro contábil, né? Então, a gente tem também, por exemplo, uma situação de lançamento. E o que caracteriza o crime sempre vai ser uma situação que como eu coloquei, que é o dolo. Ou seja, tem que ter aquela intenção de fato de estar fraudando. Já o erro contábil, normalmente acontece por culpa. Como assim por culpa? A pessoa faz aquilo sem ela ter realmente a intenção de fazer. Certo. Então você tem um erro de lançamento, você tem um erro de ajuste, o máximo que aquilo vai gerar vai ser uma multa administrativa, uma pena ali, digamos assim, uma obrigação de você ter que regerar os livros fiscais, informar tudo novamente. Então, o máximo que vai acontecer é isso. Agora, quando a gente já fala da questão de fraude, existe de fato a intenção. Porque nós temos duas situações dentro do direito tributário que é muito interessante. Uma se chama elisão fiscal, né? Então, e a gente tem a elisão fiscal e a evasão fiscal. A elisão fiscal, ela passa pela estratégia empresarial para pagar menos imposto. Então, eu crio estratégias. Por exemplo, nós vemos essas... que é legal. Que é legal. A elisão essa é a parte legal. É legal, né? A elisão, se ela for feita de uma forma que obedeça os regulamentos, sem criar nenhum tipo de situação adversa, ela é legal. Por exemplo, quando a gente vai comprar, vamos dizer assim, um hambúrguer ali
né? Não vou falar o nome da marca ali, mas você Pode vai falar, nessas marcas famosas, por exemplo. Né? Vai que a gente consegue um patrocínio depois. Por exemplo, o McDonald's da vida. McDonald's. Então você vai pegar aquele combo, né? Quando você pega a notinha, tá tudo destacado. Porque se ele vende o combo, é uma espécie de tributação. Se ele vende destacado, ele aproveita ali os descontos de cada situação. Né? Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, não sei como que... Produtos que estão para vencer, vamos dizer assim, na prateleira ali que eu preciso vender rápido, uma promoção, se encaixaria também ou não? Não, ali aí você vai ter o quê? Uma redução de preço por conta dessa questão do vencimento. Tudo certo. bem. O que você não pode é ter uma redução de preço para maquiar o imposto. O fisco. Então, eu vou colocar esse produto, eu paguei nele R$1, eu vou vender ele por 1,01 na nota e na prática você está recebendo claro. Uma situação diferente. O que eu já vi na época de consultoria e era uma coisa assim que eu fiquei abismado, e é impressionante. O cliente ele vendia materiais, ferragens, várias situações. E o que ele fazia? Ele tinha uma cadeia de produtos ali e tributação em cima daqueles produtos. Então, cada tipo de produto, ele tinha uma quantidade de impostos. Ele fazia a venda para você dentro daquele preço que ele achava o correto, que traria o lucro para ele, já com tudo calculado. Então, vamos dizer, ele venderia por R$100 uma caneca e a caneta. Tá? Por R$100, certo. Os dois. Na prática, era R$10 pela caneta, 90 pela caneca. Só que a caneta, ele tinha 2% de imposto. Por exemplo, CMS e por aí vai. Um exemplo, tá? Só título hipotético, mas era assim que acontecia. Na caneca, ele já tinha 18. O que ele fazia? Ele fazia a caneta valer 90 e a caneca valer 10 na nota. Para compensar. Então, para compensar. Você estava comprando, a nota estava saindo corretamente. Certo. Então, isso não é elisão, isso é evasão. Então, aí você tem situações diferentes. Quando você planeja, se você, por exemplo, monta o teu chocolate lá e chama ele de bombom, ele vai ter um tipo de tributo. Se ele tem um wafer, aí ele já vira biscoito e é outro tipo de tributo. Isso é elisão, isso é planejamento, isso é estratégia. Eu compro de determinado fornecedor porque ele está me mandando, por exemplo, da Zona Franca, e eu compro de outro que está me mandando direto da importação. Eu faço um balanço ali e faço elisão. Fora disso, a evasão fiscal, ela não é erro. Né? Então, ela tem o dolo, ela tem que ter o dolo, tem que ter a intenção, tem que ter a vontade mesmo ali de ocultar, de simular, de fraudar o fisco para não pagar tributos. É sempre aquele momento da declaração em que eu vou declarar para o fisco ali, onde acontece o erro. Exatamente. E a gente tem, por exemplo, a própria declaração, ela se chama obrigação acessória. Né? A própria declaração dos impostos, ela é como se diz assim, uma determinação do Código Tributário Nacional. Doutor Anderson, e se o meu sócio fez sei lá, uma evasão fiscal aí, um erro, né, e que foi crime, eu não estou sabendo. Eu sou automaticamente culpado por ser sócio? Estou em um contrato como sócio. Não, a responsabilidade também é minha, não? Não, automaticamente não, porque assim, normalmente na questão do campo do direito penal, as responsabilidades são subjetivas, né? Como assim? Elas são da pessoa e não do negócio em si. Né? As pessoas jurídicas, elas podem ter uma imputação penal em um caso, que é o crime ambiental. Né? No crime ambiental, ela pode ter uma imputação e, mesmo assim, as penas elas variam ali entre multa, algumas sanções, por exemplo, deixar de participar de licitação, prestar algum tipo de serviço à comunidade. Então, essas questões podem acontecer ali. Já na questão tributária, ou em qualquer outra questão criminal que envolva a empresa, as responsabilidades precisam ser individuais. Eu preciso ter, mais uma vez, o dolo da pessoa que cometeu o crime e eu preciso ter uma situação que chama nexo de causalidade. Tá? Então, o que é o nexo de causalidade? Eu preciso ter uma ligação de causa e efeito, ou seja, quem causou tem um vínculo entre o resultado e a pessoa que causou.
né? Além do dolo, eu preciso ter esse nexo de lá no final eu causalidade. vou ter o dolo e a culpa. Exatamente, você vai ter ali o dolo e a questão da causa, né? Do nexo. Então tem que ter uma ligação entre a pessoa, o indivíduo e o fato, né? O fato ocorrido no mundo exterior. Exato, legal. Bom, eu gostaria de falar começar aqui com outro assunto agora, no nosso próximo bloco, que seria a questão exatamente, a gente já estava falando aqui diretamente, mas vamos ser um pouquinho mais específico, que é a questão do compliance, a governança e a segurança jurídica. Certo. Né? Então, assim, o que hoje o compliance ele funciona, como que ele funciona na prática? O compliance é a adoção de práticas, né, de sistemas, de organização dentro do negócio voltadas a fazer com que a empresa haja em todos os seus quesitos de acordo com as normas e regulamentos ali do país, no caso, né, do país, do estado, do município. Então você vai ter ali, não é uma questão, o grande problema hoje é que os empresários eles entendem a parte de compliance e segurança jurídica como algo burocrático e algo que é um custo dentro do negócio, quando na verdade é um investimento. Quando você observa toda a questão de responsabilização, né, até inclusive quando a gente fala sobre a questão de responsabilização do sócio individual, a gente está falando de responsabilização individual penal, mas quando a gente olha para a questão da responsabilização, da responsabilidade individual patrimonial, ela vai atingir os dois sócios. Quer ver um exemplo? O teu motorista pega o teu caminhão, você tem uma transportadora ou uma empresa qualquer, e enche de droga e vai para outro estado, por exemplo. E ele, no meio do caminho, esse entorpecente é apreendido, ele é preso e o teu caminhão vai junto. Então, a responsabilização penal, se tem algum sócio envolvido, ela vai ser individualizada, vai ter que ter nexo e ligação com isso. Mas a responsabilização patrimonial, todo mundo absorveu. Então, quando a empresa tem a questão do compliance, ela começa a criar uma situação, não burocrática, mas uma situação de organização para trazer o quê? Para dentro de um eventual processo. Trazer evidências de boa-fé. Então, eu passo pelo problema. Não é que você não vai passar pelo problema. Você passa pelo problema, mas você tem ali evidências, você tem provas, porque a tua empresa toda trabalha com preenchimento, às vezes, de um formulário, às vezes uma câmera de segurança dentro de um depósito, às vezes uma situação de double check, ou seja, de dupla assinatura. Duas pessoas assinam por determinada situação, duas pessoas precisam passar por uma checagem. Então, assim, são práticas que vai depender muito do negócio, né, do modelo de negócio, certo, mas que elas visam evitar aí uma série de problemas futuros. E o compliance também ele não é só uma questão documental, né? É uma criação de uma cultura de um bom gerenciamento da empresa. Exatamente, exatamente. E eu acredito que muito, e quando a gente fala de grandes empresas, isso, teoricamente, parece ser uma coisa comum de se lidar, de o pessoal comentar. A gente fala compliance, o pessoal já está acostumado. Não, isso daí a gente já faz. E quando a gente fala de pequenas empresas? Sim. O que você acha? A pequena empresa, ela tem a necessidade? A gente sabe que, eu não sei, aí o senhor dá a sua opinião, mas a pequena empresa ela não vai falar sobre isso, né? Mas ela tem a necessidade de fazer um bom compliance? Sim, sem dúvida. A diferença da grande empresa é que muitas vezes eles passam por aqueles processos de validação, né? Como a grande empresa, às vezes ela vai vender para o exterior, ela vai passar por várias situações ali que ela precisa realmente passar por uma auditoria externa, ela precisa pegar uma certificação, ISO, alguma coisa nesse sentido. Então ela acaba se obrigando a passar por essa cultura do compliance. A empresa pequena, ela vai passar da mesma forma, na medida das suas, digamos assim, das suas capacidades e das suas necessidades. Vou dar um exemplo muito prático que ocorreu com uma pessoa próxima a mim, com uma empresa pequena, esses dias, e passou por um processo trabalhista, né? E aí recebeu o processo trabalhista de repente, não entendeu muito bem o que estava acontecendo, pegou, foi para lá para a audiência, simplesmente foi,
A empresa é da esposa. Até se ele estiver ouvindo, ele vai saber que eu estou falando dele, mas eu não vou falar nome, né? A empresa é só da ele esposa, só ele vai saber. A empresa é da esposa. Foi lá para a audiência trabalhista ele, né? Porque ele que cuida do financeiro da esposa. Sim. Quando chegou lá, o juiz esculachou ele porque falou assim, tá, mas e você é quem dentro da empresa? Você é preposto? Você tem procuração? Você tem, sabe, tipo, uma série de situações. É uma empresa pequena. Certo. Então, E ele não uma era coisa nada, que ele não estava no contrato. não era nada e correu para buscar a esposa, foi falar, não sabia o que ia se defender, do que estava se defendendo, como que as coisas estavam acontecendo. Então, aí quando você vai olhar, você fala, não, mas a falha dele foi não contratar um advogado para poder ver a questão do processo. Sim, também. Mas a falha iniciou quando ele contratou a mulher para fazer a limpeza da empresa dele. Aí a mulher ficou enrolando ele para poder arrumar a carteira de trabalho e ele continuou mantendo ela lá dentro. Aí quando a gente foi olhar conversas que essa pessoa teve com outras funcionárias lá dentro da empresa dele, que é pequena, essa pessoa falava, eu é que não quero ficar aqui, eu é que não quero dar minha carteira de trabalho para ser assinada, eu é que não quero... Ou seja, se ele tem, mesmo pequeno, práticas de compliance, não contrato sem registro, se a pessoa demorou para poder entregar, eu vou notificar e já dispensar ela de plano, ou ela nem começa a trabalhar aqui dentro. E outro detalhe é formas de comunicação interna. Né? Então, mesmo a empresa pequena, é você trabalhar de uma forma que, olha, qualquer divergência, qualquer situação anormal, você tem um canal, por exemplo, isso faz parte do compliance, que é um canal de denúncia, por exemplo, interna. Né? Mesmo que seja um e-mail anônimo, que seja um canal anônimo, uma caixinha de cartas. Olha, vou deixar uma caixinha de cartas aqui. Ó. Se você vê alguma coisa irregular dentro do nosso negócio, coloca a tua sugestão de irregularidade aqui dentro. Sabe que a gente faz isso, doutor, aqui? A EcoSeg, hoje a gente tem sistemas e a gente está falando de controle do segurança e saúde no trabalho. Muito bom. Em que você faz a gestão, análise de risco e a emissão para o e-social. Sim. Que entra no compliance. Sim. E hoje o pessoal está comentando muito sobre a NR1. Sim. Surgiu Saúde a NR1. mental, né? Não surgiu a NR1, a NR1 já existe. Sim. Que dentro da NR1 ela foi atualizada por causa dessa questão dos riscos psicossociais. Sim. E antes dos riscos psicossociais, nós estávamos falando do assédio. Da questão do assédio e criar-se um canal. A gente tem também essa questão do canal. Assessorar a empresa que ela crie um canal blindado, né? Para que realmente aquele cara ele tenha a liberdade de falar sobre. Porque muitas vezes o assédio ele vem do patrão, ele pode ser na vertical, na horizontal, então ele pode vir também de um funcionário, ele pode ser da questão da mulher, ela ser assediada, porque muitas vezes a pessoa fala assédio é só da mulher, não, tem vários tipos de assédio ali, né? E a questão do burnout também entra muito hoje isso. Sim. E o pessoal, a gente tenta explicar também exatamente isso, porque hoje está mudando tudo. Sim. Então a gente tem que comunicar tudo isso. O governo está cada vez mais esses sistemas e criando ferramentas para que isso fique muito mais, vamos dizer assim, automatizado. A comunicação, como o senhor falou da questão do tributo, ele já vai direto. Sim. A comunicação também de todos os dados, a geração, a avaliação de risco que você fez dentro daquela empresa e o plano de ação, que às vezes o pessoal não faz, ele é comunicado. Sim. Então, o que acontece? Quando vem uma auditoria, uma fiscalização, ele fala, mas por que você não está seguindo o plano de ação? Sim. Né? Então, muitas vezes, acredito, não é só fazer. Né? Não é falar, vou fazer e engavetou. Não, eu tenho que fazer. Você falou que ia fazer aquilo ali. E aí, muitas vezes, acontece o burnout, acontece o assédio, e aí, na hora que vem na fiscalização... E isso quando o cara tem a documentação, que na maioria das vezes ele não tem, que aí é a questão da blindagem jurídica ali, né? Sim, exatamente. E aí ele não tem, muitas vezes ele tem a documentação, só que ele não seguiu, também não adiantou nada. Sim, né? Ele exatamente. não fez uma boa gestão. Exatamente. É muito interessante. Isso nada mais é do que prova documental. Isso não significa que o litígio não vai vir, que o problema não vai vir, mas quando ele vier, você está preparado. Você vai falar, olha, estão aqui as provas que me isentam dessa situação. Certo. Então, esse é o grande segredo dessa atuação aí, nessa questão da empresa, pensar na segurança jurídica, no compliance,
em vários aspectos, né? Na questão da segurança do trabalho, na questão da NR1, que vai tratar essa situação da saúde mental no trabalho. A gente tem as questões, por exemplo, de contratos, contratações mal vistas. Então, aportes financeiros não identificados, recebimento de dinheiro em espécie, isso tudo vai ficar cada vez mais complexo. Mais complexo. E aí entrando numa parte tecnológica também, né? O senhor vê hoje uma mudança na questão de tecnologia, que, por exemplo, a gente aqui investe muito em tecnologia. Hoje a gente trata de ferramentas em que o cara está no campo, eu consigo gerar, por exemplo, como você falou da questão da mulher lá que faz a limpeza, tal, da trabalhadora, muitas vezes foi esse tipo de falha, né? O que a gente vê muito, o cara falou assim, mas ele não me entregou o IPI, que é o equipamento de proteção, capacete. Não, às vezes foi entregue o IPI, é que ele não estava usando, ou não foi bem orientado para usar. A questão é, o que me prova que realmente você... Porque as pessoas não entendem que eu tenho a responsabilidade da empresa, a empresa tem a responsabilidade e o colaborador também tem. Sim. Então, a gente não tem uma disputa aqui entre empresa e funcionário. Exatamente. Eu tenho uma colaboração. Exatamente. Que se essa colaboração não acontece, e principalmente a gente que trabalha com segurança do trabalho, o que vai acontecer, por falta dessa conexão, é o acidente. Exatamente. É a saúde de quem é penalizado, é quem está lá na ponta, né? Que é o próprio colaborador, o funcionário. Exatamente. Esse é um cuidado que a empresa hoje moderna, com tudo isso que ela está passando, questões de reforma tributária, situação mundial, global. Você tem hoje a questão de mercado concorrente online. Exato. Você tem uma série de situações que, se a empresa não se cuidar, aí não só a empresa, mas a própria pessoa que está atrás da empresa, né, que está ali na direção, ela pode sofrer penalidades assim, que vão alcançar o patrimônio dela, a vida pessoal e tudo mais. Doutor, o papo tá bom, você vê que a gente vai andando aqui uns 40 minutos já e acredito, vamos caminhar aqui pro final. Perfeito. Gostando da conversa aqui, um aprendizado muito bom. E vendo o Helder lá dando risada lá atrás, lá, eu falei assim, cara é bom, né, Helder? Cara é bom. É muito legal isso. Doutor, vamos lá. A gente falou da questão do futuros e para simplificar. Certo. Dentro de tudo que nós falamos, o que você vê hoje para o futuro das empresas, principalmente falando da parte que o senhor tem expertise, né? Tanto a parte de tecnologia como essa parte jurídica, vamos dizer assim, essa segurança jurídica da empresa. O que você vê para o futuro dessas empresas? Ou se quiser também deixar um recado pessoal, falar assim, o que não faça, o que não fazer, né? Faça uma dica pessoal, se quiser olhar também para a sua câmera aqui e deixar um recado pessoal aí. Fique à vontade. Olha, se eu tivesse algo assim, que eu tenho, né? Vamos dizer assim, algo importante para dizer para o empresário, né? Para de apagar incêndio. Né? Para de apagar incêndio e começa a controlar o foco que possa vir a acontecer. Então, essa questão que eu falo, porque hoje o empresário brasileiro ele vive muito nessa balança, mas nós temos aí, igual nós falamos aqui hoje, temos uma reforma tributária vindo, nós temos hoje o envolvimento de facções dentro dos negócios das pessoas, e as pessoas às vezes vão deixando, vão levando, e elas não trabalham antes daquilo virar um foco de incêndio e deixam para frente. Às vezes, dívidas tributárias, dívidas trabalhistas, tudo isso vai virando um acúmulo de situações ali dentro da empresa e ele fica naquela expectativa, o empresário brasileiro, a gente sabe disso, sabe da situação do país, sabe da situação dos negócios, ele vive numa gangorra, e ele vive numa situação de incerteza constante. Mas ele, por outro lado, ele trabalha muito na fé. Né? Então, ele fica naquela situação assim, de que uma hora vai entrar um faturamento grande e eu vou resolver esse problema. Vou ganhar na Mega Sena. E ele vai colocando aquele problema ali no cantinho. E vai deixando. É um processo de execução, é uma situação... E aquilo vai virando um foco pequeno, que depois vira um incêndio, ele apaga um pouquinho aqui, apaga um pouquinho, mas vai chegar um momento que não vai dar para apagar mais. E eu acredito também que chega numa situação em que o cara... Porque aquilo ali tem pessoas que dependem dele.
Sim. Tem pessoas dependendo dele, tem a família. Então, muitas vezes ele não dorme, como você falou. Tem a situação de hoje aí, tributos e muita coisa. Hoje não está fácil. Não está fácil para ninguém. E aqui não é um mimimi. É exatamente essa questão, por que o empresário não dorme. E aí, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aí eu posso começar a cometer ilícitos. Sim. Porque esse é um caminho fácil. Fácil. É um caminho fácil. Então, acredito que num próximo podcast, doutor, fica até o convite a gente bolar um tema sobre essa questão. Que eu vi que o senhor estava falando da questão das facções, se quiser falar também um pouquinho, e dessa parte criminal, porque a gente tem muito isso hoje vindo, né? As facções, esses grupos criminosos entrando dentro de empresas, e aí o empresário está lá lascado, vamos dizer assim, e aí chega um convite e fala, não, aqui ó, vou colocar tanto na sua empresa aqui, você vai ganhar dinheiro, que é a parte fácil. Então, e muitas vezes isso daí lá na frente, você não é um criminoso, você sempre trabalhou honestamente, acaba se tornando um criminoso, né? Sim, vai ser um tema muito legal, até porque hoje, né, na data que nós estamos gravando esse podcast, os Estados Unidos anunciaram e categorizaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Né? E o que acontece? Qualquer tipo de colaboração que você acabe, mesmo involuntariamente, vamos dizer assim, levando a esses grupos, vai te colocar dentro do mesmo cesto que os terroristas. Então, o aspecto da colaboração, ela pode levar o empresário, pode levar o negócio e até mesmo a pessoa física, a família, a serem pessoas não gratas em vários países, além do que ter aí bloqueios financeiros, entre outras situações. Então, o empresário ele tem que tomar cuidado e a gente volta a reforçar mesmo a questão do compliance, isso a gente pode falar depois, a questão de aporte de dinheiro, aportes muito pequenos, em espécie, divididos. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, assim, porque isso vai atingir a tua empresa, os teus bens, a tua liberdade, né? E vai tirar a tua paz. Então, às vezes, o que parece hoje ser uma solução, porque o mercado está ruim, hoje todos os empresários, clientes que chegam lá estão falando que eu estou faturando menos esse ano está diferente. A gente tenta ser otimista, a gente sempre trabalha com muito otimismo com o pessoal, mas aí que mora o risco. Que a hora que eu estou aqui, olha, não tem dinheiro entrando aí para mim. E aí tem aqueles oportunistas que estão buscando negócios para ser os investidores anjos. É arriscado, porque você vai pegar o cara numa situação frágil, né? Porque a gente vem... Fragilizado. Se eu for pegar um período aqui, vamos colocar aí pandemia. A gente vem... a economia a gente vem depois, então vai mudar a economia agora. Sim. Só que a gente está tomando, o empresário está tomando tanto na cabeça, chega uma hora que ele fala assim, cansei de ser honesto, cansei de... Então, às vezes ele entra por necessidade, mas às vezes ele fala, cansei mesmo, não está valendo mais a pena. Né? E eu acredito que isso é uma mensagem falando, não, vai dar certo, a gente tem que fortalecer, porque se você está hoje na batalha ali e montar uma empresa, manter uma empresa, gerir uma empresa, nunca foi fácil. Né? A gente está numa situação realmente difícil, questão de política, mas imagina você se enquadrado num terrorismo, e o terrorismo aí, o senhor me corrija se eu estiver errado, é um crime inafiançável, imprescritível. Então você está falando de um crime aí que você vai entrar na cadeia, você não sai mais. Você está falando de um crime que ele tem repercussão internacional. Né? Então, tipo, a gente tem situações aí que realmente colocam na lista da Interpol mundial. Né? Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tá? Beleza, doutor. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer em nome da EcoSeg, o Helder que está aqui com a gente aqui no estúdio, fazer um agradecimento. Obrigado. E acredito que o senhor vai voltar aqui, a gente vai ter um novo tema. Que Perfeito. Você é professor, tem muitos assuntos para a gente comentar. Foi um prazer conhecê-lo, tá? Foi uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. E a portas abertas aqui, estamos todos aqui de prontidão. Obrigado, Hamilton. Conte comigo. Espero que todos tenham gostado, né? E para quem ficou até aqui com a gente, nosso muito obrigado, tá? E até o próximo episódio.
Vamos deixar também, antes de encerrar, doutor, depois a gente deixa também o contato, tá? Perfeito. Ali, a questão do escritório, da Tá advocacia, porque muitas vezes o pessoal teve interesse e fala assim, vou contratar ali o doutor antes. A gente já deixa ali na descrição, então o pessoal fica cobrando. Perfeito, obrigado. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Obrigado.